Muito bem-vindos à EBF 2020 online. Estamos aí num tempo diferente, onde nós estamos nos acostumando às ministrações, né? Que vocês já têm tido ministrações da RIA online. E o Senhor ama tanto vocês que Ele preparou uma EBF todinha online para que vocês não ficassem sem a palavra nesse tempo. Amém? Eu gostaria agora de orar com vocês, agradecer pela vida de cada um que está participando e vou pedir para vocês fecharem os olhinhos, colocarem a mão no coração para que a gente possa falar com Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, te agradeço, Pai, por esse tempo, te apresentamos e consagramos a EBF ao Senhor, cada palavra, cada ministração, cada criança que vai participar. Pedimos que em nome de Jesus sua palavra chegue no coração delas e o Senhor se revele através de cada ministração às crianças. Abençoa, Senhor, tudo que está sendo preparado, que já foi preparado, que seja uma bênção, Senhor, na vida das crianças da CBF. Obrigada, Senhor, pela vida. Obrigada, Senhor, pela saúde de cada um. Obrigada pela proteção, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida de cada criança, Senhor, que está nos assistindo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Posso ouvir um amém? Vamos lá. Queridos, vamos lá. Nós vamos falar, hoje a ministração é sobre o único caminho para você vir a Deus. Então eu quero compartilhar com vocês algo muito legal com vocês. Vocês já viram uma placa de sentido único? Aquelas placas de trânsito? Como uma dessa daqui. Alguém aqui já viu? Vocês já viram uma placa dessa? Vocês sabem o que quer dizer? Essa placa quer dizer sentido único. O que isso significa? Vamos aqui, ó. Ela está dando só uma reta, só tem um caminho. O sentido único. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. O único sentido, o único caminho para a vida. Qual é o único caminho que nós temos? É Jesus. Nós vamos aprender hoje sobre o sentido único da vida através da palavra de Deus. Amém? Quando no trânsito, quem anda com o papai, com a mamãe, de carro, quando você não obedece às placas, o que acontece? Você pode ser multado, você pode sofrer acidentes, causar acidentes. Tem pessoas que até morrem no acidente de trânsito, não é mesmo? E na vida também é assim. Se nós não seguimos a Bíblia, que é o nosso manual de conduta, que é o nosso caminho de como nós devemos nos comportar, nós também podemos causar acidentes. Você sabia? Acidente nas nossas vidas, nas vidas das outras pessoas. Então nós precisamos obedecer essa placa, o sentido único que é Jesus. Amém? E nós vamos aprender sobre na Bíblia, alguns sentidos que são únicos. Nós vamos aprender hoje, chamado o único caminho. Hoje nós vamos começar aprendendo um versículo que fala sobre agradar a Deus. Vamos lá? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isso está em Hebreus 11, 6. Vamos repetir novamente comigo? Vamos ler? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Amém? Amém? Vamos lá, crianças. Quero que vocês memorizem esse versículo, hein? Hebreus 11, 6. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre algo muito, muito legal que começou lá no início da Bíblia, em Gênesis. Vamos lá. Vamos imaginar que hoje no mundo só tivesse a minha família. E você vai pensar que no mundo todo só houvesse a sua família. Como que seria? Eu, por exemplo, se tivesse somente eu e o Samuel, você, o papai ou a mamãe, ou se você só vive com o papai ou com a mamãe, você e a mamãe, como que seria? Vocês já pararam para pensar se existisse apenas uma família?
Em Gênesis, ele nos fala sobre o início de tudo, sobre essa família. Quem lembra quem era essa família? Vou deixar vocês pensarem, porque vocês já aprenderam isso na salinha. Vamos lá. A família começou com o primeiro casal quando Deus criou. Vamos lá. Aqui. Deus criou o primeiro casal. Quem lembra o nome deles? Vou dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu ouvi? Adão e Eva. Isso mesmo. Eles foram o primeiro casal criados por Deus. Vamos lá. Então, lá no comecinho, foi criado Adão e Eva, o primeiro casal, certo? E eles moravam num lugar lindo, num paraíso, cercado de belezas naturais, cercado de animais. A palavra de Deus nos conta que eles, era tão lindo o paraíso, era o Éden, né? Que Deus falou para eles assim, olha, vou dar uma tarefa para vocês. Para eles não ficarem entediados, né? Igual vocês ficam na quarentena, você não tem nada para fazer. Cada animal desse jardim, vocês vão escolher o nome. Vocês têm noção que eles escolheram o nome para o rinoceronte, para o elefante, para a girafa? Olha que criatividade. Hipopótamo. Imagina. Pensaram nesse nome, hipopótamo, tamanduá. Eles deram um nome a cada animal. Isso que a palavra de Deus nos diz, que era um lugar maravilhoso, lindo, cheio de natureza, que há águas cristalinas, era maravilhoso. E o Senhor colocou eles lá. E a palavra nos ensina também que Deus, ele era tão amigo de Adão e Eva, que ele caminhava com eles pelo jardim. Você imagina você caminhando com Jesus, lado a lado, contando, e aí? O Senhor falasse comigo, e aí, Teca, como foi seu dia? Eu falo, ai, Senhor, hoje eu trabalhei bastante. Ai, Senhor, hoje eu tô cansada, hoje eu tô alegre. Imagina o Senhor perguntando, como está o seu coração? Você caminhando lado a lado com Deus, maravilhoso, né? E assim era com Adão e Eva. E um dia, eles acreditaram numa mentira sobre Deus. Todo mundo conhece a história da serpente, né? Que enganou Eva, fez com que ela desejasse comer da árvore, do fruto, que o Senhor falou, você pode comer desse jardim todo, menos daquela. O Senhor não falou que ela ia passar fome, ele falou que podia comer tudo, menos uma. E a serpente fez o quê? Contou uma historinha para Eva, uma mentira sobre Deus, e Eva acabou comendo do fruto. E nós sabemos tudo. E eles decidiram seguir o seu próprio caminho, em vez de seguir o caminho, o sentido que Deus havia dado para eles. E a palavra de Deus diz que eles pagaram um preço muito alto, né? Não só eles, como toda a humanidade. E assim, naquele momento que Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, foi que o pecado entrou no mundo. Desde que o pecado entrou no mundo, afetou toda a criação, afetou a minha vida e a sua vida. A palavra de Deus diz que quando eles pecaram, a humanidade se tornou pecadora, isso fez separação de Deus. Mas enquanto, no decorrer da vida de Adão e Eva, eles constituíram uma família. Eles aqui, Adão, Eva e os filhinhos, Caim e Abel. E eles viviam felizes no paraíso. Só que quando aconteceu deles acreditarem nessa mentira sobre Deus que a serpente contou, e eles pecaram, o que conta a história? A história diz que nesse momento que o pecado entrou, o Senhor, toda vez na virada do dia, todos os dias na virada do dia, às 6 horas, Deus chamava Adão para conversar, para saber como estavam as coisas, como tinha sido o dia. E aí criou o nome de outro bicho. E aí você pescou. O que vocês fizeram hoje? E eles, todo mundo sabe que lá naquela época eles não tinham roupas. Eles se vestiam, todas as fotos que nós vemos, uma folhinha, né? Para se tampar. E eles não tinham vergonha. Porque a vergonha vinha do quê? Do pecado. E a palavra de Deus nos conta que depois que eles pecaram, Deus chamou Adão e Adão ficou com vergonha e se escondeu do Senhor. E nesse momento o relacionamento dele foi quebrado com Deus. As pessoas não podiam ter mais amizade com Deus como antes, como era com Adão e Deus. Aí as pessoas passaram a ficar separadas do Senhor, porque o pecado nos separa de Deus. Mas Deus amava Adão e Eva e todas as pessoas. Ele sabia
que um dia todos nós nasceríamos. E o Senhor já nos amava. Ele amava a mim, Ele amava você. Ele sonhou com o dia do seu nascimento. Mesmo sabendo que todos nós nasceríamos pecadores, o Senhor nos amou. Amém? Aí Deus fez uma promessa para Adão e Eva que um dia um Salvador viria para tirar todo o pecado do mundo e tornar todas as coisas perfeitas, como era no princípio quando Deus os criou. Deus estava preparando o caminho para que qualquer pessoa pudesse vir até Ele e ter uma amizade especial com Ele. O que Deus quer de mim e de você? Deus quer ter amizade, Deus quer ter relacionamento. E isso que o Senhor sempre quis. Só que tem um detalhe aqui nessa história. Quando eles saíram do paraíso, do jardim, na verdade, né? O Senhor falou que a partir daquele momento eles teriam que trabalhar, eles comeriam do fruto do suor dos rostos deles, eles teriam que trabalhar, porque tudo era muito fácil, estava tudo ali à disposição deles, só que eles preferiram pecar. E eles tiveram aqueles 2 filhos, Caim e Abel. E Adão e Eva, quando eles tiveram um filho, espera um pouquinho só. Então, aí eles tiveram esses filhos, saíram do paraíso e naquele momento eles passaram a viver num mundo cheio de pecado, que era bem diferente da vida no jardim perfeito. A vida agora já era mais difícil, tinha momentos de tristeza, de cansaço. E que alegria Adão e Eva devem ter sentido, né? Quando nasceu o primeiro filho deles. Todo mundo fica feliz quando nasce um bebê, né? Nós ficamos felizes. O papai e a mamãe de cada um de vocês ficaram muito felizes quando vocês nasceram. E quando eles tiveram o primeiro filho, o coração deles com certeza se encheu de alegria. E quando a gente... Tem várias tias que estão esperando bebê. A tia Nath está esperando bebê. Tava esperando bebê e nasceu já, né? Tá esperando nascer o Benjamin. Vocês viram como ele é fofinho? A mamãe de vocês mostrou a foto. Maravilhoso, lindo. Aquele pezinho. Não vejo a hora de ver para beijar. E o que a gente faz quando alguém tem um bebê? A gente fala parabéns, não é? Nós damos parabéns, porque o bebê é um presente. E assim Adão e Eva também se sentiram presenteados com os filhos deles. E vamos lá, no primeiro bebê. Escolheram um nome, nós vamos chamá-lo de Caim. Eles devem ter ficado orgulhosos daquele bebê lindo e muito grato a Deus pela vida do filhinho que eles receberam de Deus. Tempos depois, Deus os abençoou com outro menino. Quem foi o outro menino? O primeiro foi Caim, o segundo foi Abel. E eles também ficaram muito felizes com a chegada de Abel. Adão e Eva devem ter gostado de ver Caim e Abel crescendo, aprendendo a andar, a falar. Não é lindo quando o bebê começa a andar, a falar? Eu me lembro de muito de vocês, quando eram bebês, estavam na igreja, quando começaram, muitos nasceram na igreja, e a tia Teca estava lá já. E eu me lembro de todos vocês, começando a andar, começando a falar, passando por cada estágio. E assim foi com Adão e Eva, vendo os filhinhos deles crescerem, sempre felizes com cada descoberta. Enquanto esses meninos cresciam, provavelmente faziam muitas perguntas sobre Deus e o jardim. Talvez tenham perguntado, como era viver no jardim? Aí o pai devia ter falado, lá era lindo, tinha palmeiras, tinha árvores com as copas enormes, tinha macaco, tinha girafa. E ele contava todas as experiências que ele teve no jardim, antes de que o pecado entrasse na vida deles. Pode ser que Adão e Eva também tenham respondido, ali era um lugar maravilhoso para se viver, havia belas flores, rios de águas claras, nós tínhamos toda a comida necessária e sem o trabalho de arrancar ervas daninhas. Eles tinham tudo perfeito, as plantações, eles não precisavam ficar limpando a plantação, era tudo perfeito, por isso que era chamado de paraíso, era um jardim perfeito. E eles contavam todas as experiências para os filhos. Os meninos sabiam que as coisas não eram tão fáceis. E eles observavam seu pai trabalhando duro para cultivar alimentos para a família. Talvez eles ajudassem Adão nos campos. Acredito que eles ajudassem o papai, né? Para plantar, para colher, para poderem comer. Porque eles eram meninos. E eles sabiam o que era sentir calor, ficar suado, cansado. Pode ser que eles tenham perguntado, por que não podemos mais morar no jardim? Se lá era tão bom, né? E o que será que o papai deles falou?
Porque entrou o pecado, nós demos lugar ao pecado no nosso coração. E muitas vezes, crianças, quando nós damos lugar a algo que não faz parte dos planos de Deus, que não faz parte do caminho que Deus tem para nós damos lugar para o quê? Para o pecado. E o pecado nos tira da rota que o Senhor tem para nós, que é uma rota de vitória, de alegria, de conquistas. É o melhor caminho. Por isso que a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Por isso que nós precisamos permanecer na vontade do Senhor. Adão e Eva, então, devem ter contado aos seus filhos com muita tristeza o que havia acontecido, que eles não podiam mais morar naquele lindo lugar, porque haviam pecado contra Deus. Mas também devem ter contado a seus filhos sobre o amor de Deus. Deus preparou roupas para eles. Lembra que eles não andavam com roupas? Só que Deus não deixou eles, não jogou eles assim e falou, agora vocês vão passar frio, passar fome. Não, Deus ele preparou roupas com peles de animais para que eles pudessem se aquecer. Tudo que eles precisavam, porque assim também é conosco. Muitas vezes nós falhamos, nós pecamos, mas Deus não nos deixa desamparados. Ele não deixa de nos amar. Principalmente quando nós nos arrependemos dos erros que nós cometemos, amém? E assim foi com Adão e Eva. Aí Deus preparou roupas com pele de animais para eles cobrirem seus corpos. O animal teve que ser sacrificado, seu sangue foi derramado, para fornecer aquelas coberturas por causa do pecado de Adão e Eva. E Deus prometeu a eles que um dia enviaria um Salvador que tiraria todo o pecado do mundo. E com certeza o Senhor, tudo que Adão e Eva aprendeu com o Senhor, ele ensinou aos filhos. Olha aqui os meninos. Os meninos aqui, ó. Cuidando do animal, plantando, colhendo, ajudando os pais, né? Nos serviços que eles precisavam. Vamos lá. Caim, o irmão mais velho, se tornou agricultor. Ele trabalhava com o solo, plantando verduras e árvores frutíferas. E ele trabalhava duro, tirando ervas daninhas, regando as suas plantas. Vocês sabem o que são ervas daninhas? São aquelas plantinhas que nascem no meio da plantação, que se não for arrancada, elas não deixam a plantação crescer. Isso são ervas daninhas, elas são chatas de tirar, né? Que são pequenininhas, fininhas, mas tem que tirar todas. E era com isso que ele trabalhava, para que elas ficassem fortes. E sua família deve ter gostado de comer as deliciosas frutas e legumes fresquinhos que ele cultivava. Talvez enquanto cresciam, Caim e Abel tenham visto seus pais fazerem ofertas a Deus. Sacrifício de animais mostravam que acreditavam nas promessas de Deus e que um dia enviaria o Salvador. O sangue desse Salvador seria derramado para tirar o pecado do mundo. Eu vou mostrar para vocês. Eles fazendo ofertas, ó. Ofertavam. Naquela época, as ofertas eram animais, era o melhor da terra. O que era o melhor? Hoje, quando nós vamos ofertar na igreja, a gente não pega a nossa melhor oferta? Vocês não ofertam na salinha? Lá eles ofertavam o trabalho das mãos deles. Se ele era agricultor, era a melhor colheita dele. Amém? Diz a Bíblia que Caim entrou em seu campo e colheu alguns vegetais que tinha cultivado e trouxe essas frutas e legumes para ofertar a Deus. Abel também trouxe uma oferta. Ele foi até onde as suas ovelhas estavam pastando e cuidadosamente escolheu um cordeiro primogênito em perfeita saúde. Abel matou esse cordeiro e ofereceu a Deus. E ele fez como Deus queria. Ou podemos dizer que Abel seguiu o caminho, a direção. Ele deu o melhor. A palavra de Deus diz que Caim, ele foi lá, pegou lá os vegetais, colocou lá na oferta. Agora, Abel pegou o melhor cordeiro, o melhor, ele foi lá e pegou o mais perfeito para ofertar para o Senhor. Ele ofertou com o coração. Aí Abel matou esse cordeiro e ofereceu a Deus. E fez como Deus queria, ou podemos dizer que ele seguiu o caminho de Deus. Ele acreditava na promessa de Deus de enviar um Salvador e trouxe a oferta que Deus exigia. A Bíblia diz que Abel apresentou a sua oferta a Deus pela fé, acreditando que Ele é o único e verdadeiro. Qual é a frase do dia? Busque a Deus com fé. Qual vai ser a nossa frase desse dia?
Busque a Deus com fé. Vamos repetir? Busque a Deus com fé. Busque a Deus com fé. Busque a Deus com fé. Amém? Temos que buscar a Deus com o quê? Com fé. A palavra diz o quê? Vamos voltar para o versículo? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Então, o que agrada a Deus? É a fé. É isso que agrada a Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé fez Abel querer agradar a Deus. E veja como a fé de Abel levou a agradar a Deus. Ele ofereceu o cordeiro a Deus como Deus queria. Ele seguiu o caminho de Deus. Ele acreditou na promessa que Deus enviaria um Salvador. Ele tinha fé que Deus era o único Deus verdadeiro. Vemos tudo isso na oferta de fé de Abel. Ele tinha fé e procurou agradar a Deus. Quando você tem fé, você busca agradar a Deus, você procura por Deus. É isso que o Senhor espera de nós, que nós tenhamos fé. Como a palavra diz o quê? Pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe. Deve crer que ele existe, que vai recompensar você por se aproximar dele. Agora me diga. Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Cadê o tempo? Agora me diga. Você conhece o Senhor. Você tem fé no Senhor. Você tem fé que Deus tem promessas para sua vida. Então, para se aproximar dele, você precisa crer com todo o seu coração. E você que está vendo essa palavra pela primeira vez, que não conhece o Senhor Jesus, também hoje é dia de você entregar o seu coração e ter fé que ele vai cumprir todas as promessas que ele tem na sua vida. Amém? Tia, como assim promessa? Ele tem promessa na minha vida? Tem, ele fez a promessa lá para Adão, falando que ele enviaria um Salvador para tirar o pecado do mundo, tirar o meu pecado e o seu pecado. Então nós precisamos ser como Abel, que entregou o melhor, acreditou em tudo que Deus falou e ofertou com o coração. Aí o que aconteceu? Quando eles ofertaram, fizeram a oferta, qual que era o sinal que a oferta tinha sido agradável a Deus? Ela pegava fogo. Olha aqui o que aconteceu. Olha a oferta de Abel. Queimou, virou um incenso suave às narinas do Senhor. E de Abel? E de Caim? Ele entregou de qualquer jeito. Talvez ele não teve tanta fé. Ele não teve tanta fé para agradar a Deus. Amém? E como que nós devemos nos aproximar do Senhor? Sempre, sempre com fé. Caim queria fazer as coisas do seu jeito, em vez de fazer como Deus disse. Ele buscava o seu próprio caminho, mais do que o caminho de Deus. E em vez de mostrar fé na promessa de Deus, Caim escolheu vir a Deus pelo seu próprio caminho. Deus não se agradou da oferta de Caim. Enquanto Abel procurou seguir direitinho a placa, a direção que Deus deu, Caim, ele falou, vou fazer do meu jeito e vou chegar do mesmo jeito. Sabe aquelas pessoas espertinhas que querem cortar caminho no trânsito? Isso que Caim tentou fazer. Ele tentou cortar para chegar antes do Abel ou chegar no mesmo tempo que Abel, que dedicou mais tempo para essa oferta. Entenderam? E quem acabou chegando pelo caminho correto foi Abel, como o cartaz nos mostrou. Quando Caim viu que Deus havia aceito a oferta de Abel, mas rejeitou a sua, ele ficou muito bravo, ele ficou com inveja do irmão, irritado com Deus. Seus sentimentos apareceram em seu rosto, e uma expressão carrancuda, zangada. Sabe quando a pessoa franze a testa, fica com raiva? Olha aqui, que cara horrorosa. Ele ficou bravo com Deus. Quantas vezes algo não dá certo e nós também ficamos chateados com Deus, como se ele tivesse a obrigação de fazer tudo do nosso jeito. Não é verdade? Quantas vezes nós desobedecemos, vocês podem desobedecer a mamãe ou o papai, aí você é punido. Aí você vai ficar bravo com Deus? Não, não é com Deus. Vocês não podem ter esse sentimento, nutrir esse sentimento de raiva, de vingança. Mas Caim, ele ficou com raiva, ele ficou carrancudo, ficou nervoso. Aí Deus perguntou a Caim, por que você está com raiva? E por que você parece tão magoado e ofendido? Se fizer o que é certo, eu vou aceitar de você. Você fez de qualquer jeito. Por que ainda está magoado?
Deus sabia porque Caim estava com raiva, mas ele estava dando a Caim a chance de fazer a coisa certa. Sabe quando a mamãe e o papai diz? Conta a verdade. Quando a gente faz alguma coisa, o papai e a mamãe já sabem e fala, vou te dar uma chance. Ele sabe que você errou, mas ele vai te dar a chance de pelo menos falar a verdade. E assim foi Deus falando com Caim. Por que você tá assim? Ele já sabia o porquê, né? Deus sabia que Caim estava com raiva. Aí Deus promete retribuir aqueles que vêm a Ele com fé, como diz na palavra. Então eu vou pedir para vocês aí em casa ficarem daqui a pouquinho de pé e nós vamos repetir juntos esse versículo. Porque o Senhor promete o quê? Que Ele vai recompensar quem dele se aproxima e crer que Ele existe. Era isso que Deus queria. Que através da oferta Caim se aproximasse de Deus crendo que Ele existe. Ele ofertou como se ofertasse para qualquer pessoa, não é? Deus amava Caim, ele estava o encorajando Caim a seguir, encorajando Caim a seguir o caminho de Deus. Ele devia trazer uma oferta aceitável, não deixar que o pecado o controlasse. Mesmo que Caim não merecesse, Deus estava lhe dando uma segunda chance. Mas Caim tinha que seguir o caminho de Deus para ser perdoado. O Senhor faz isso conosco todas as vezes que nós pecamos. Deus, Ele nos dá uma segunda chance, desde que a gente vá, siga a placa direitinho, o caminho reto. E era isso que o Senhor estava tentando fazer com Caim. Para que ele fosse perdoado, houvesse o arrependimento. Você também deve seguir o caminho de Deus para ser perdoado, dentro do plano perfeito de Deus. Lembra que eu falei? A palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. É assim que nós temos que fazer. Temos que seguir o caminho de Deus, o plano perfeito de Deus. Não o plano que nós achamos que pode dar certo, não pegar os atalhos que nós achamos. Ele cumpriu a promessa que fez de enviar um Salvador, Jesus, o Filho de Deus, que veio do céu, nasceu neste mundo para um dia morrer na cruz para nos salvar do pecado. Jesus é Deus e por isso Ele é perfeito e sem pecado. Ele é o único que poderia receber o nosso castigo. Deus castigou Jesus por todas as coisas pecaminosas que você pensou, disse e fez. Você sabia que a palavra de Deus diz que quando Jesus morreu na cruz, Ele carregou o meu pecado, o seu pecado. Ele sentiu a dor que eu mereci, que você merecia. Por amor a mim e a você. Ele carregou os nossos pecados. Mas Caim se recusava a seguir o caminho de Deus. E vocês sabem o que ele fez? Deus deu uma chance. Vai lá, vamos ofertar de novo, vamos arrumar esse coração. Vocês sabem o que ele fez? Ele deixou o pecado controlar ele, ele matou o irmão dele. De inveja, de raiva. Que coisa horrível, ele é um assassino e ainda matou o irmão. Porque ele deixou que o coração dele fosse dominado pela raiva e pela mágoa. E ele foi lá e matou Abel. Embora não houvesse pessoas por perto para ver o que Caim fez, Deus disse a Caim: Caim, onde está o seu irmão? Deus tinha visto o que ele tinha feito. Aí o que Caim respondeu? Caim mentiu, eu não sei onde ele está. E completou ainda: eu deveria estar cuidando dele? Olha, que respondão, né? Sem arrependimento nenhum. Deus desejava que Caim admitisse o seu pecado, mas Caim não fez isso. O coração teimoso e pecador de Caim ainda recusava o amor e o perdão de Deus. Quantas vezes nós temos chance de nos arrepender, de aceitar o amor e a correção do Senhor como um presente. O amor através da correção do papai, através da correção da mamãe. Mas nós temos um coração duro, teimoso e achamos que podemos resolver tudo do nosso jeito. Caim fez isso. Tirou a vida do irmão e ainda enfrentou Deus falando que não sabia de nada. Como se Deus não visse todas essas coisas, né? Então Deus disse: Caim, o que você fez? O sangue do seu irmão que foi derramado na terra está gritando e clamando a mim. De agora em diante, o solo não será mais produtivo para você. O seu trabalho duro trará apenas pequenas colheitas. Você vai se tornar um andarilho, andando por este mundo para lá e para cá, sem um lugar para chamar de lar. Caim lamentou: meu castigo é grande demais para mim. Quando eu estiver andando por aí, aqueles que me encontraram vão saber quem eu sou e vão me matar.
Mas Deus novamente mostrou a misericórdia para Caim. Mesmo Caim não tendo feito nada para merecer, o Senhor colocou uma marca de proteção em Caim, para que as pessoas não lhe fizessem mal. Deus mesmo assim poupou Caim. Quando nós lemos essa história na Bíblia, nós vemos que as próximas palavras são muito tristes. Caim se retirou da presença do Senhor. Que tristeza, né? Quando nós pecamos, nós nos retiramos da presença do Senhor. Tudo porque ele não se arrependeu. E ele foi embora e ficou o pai e a mãe sofrendo, chorando. E Caim virou um andarilho, uma pessoa sem lar, sem rumo. Por que sem rumo? Porque quando nós estamos longe da presença de Deus, nós não temos o sentido único, o sentido verdadeiro que é Jesus. E é isso que hoje eu quero convidar vocês a orar e pedir para o Senhor endireitar o seu caminho, que vocês querem seguir cada placa de direção que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos nos levantar? Se você está sentadinho em casa, vamos ficar de pé? Rapidinho para a gente orar? Vou dar um minutinho para todos se levantarem. Vou convidar vocês primeiro a repetir comigo em voz alta o versículo para a gente memorizar. Porque lá na EBF, quando a gente está na igreja, a gente tem que memorizar. Vamos lá? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Vamos novamente? Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu mostro para vocês esse maior e leio ali. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Amém? E você? Agora deixa eu perguntar. Vamos lá. Você crê que o Senhor existe? Você crê quando você se aproxima, existe alguém ali te recebendo? Eu gostaria agora que você ficasse de pé, colocasse a mãozinha no coração e repetisse a oração que eu vou fazer. Amém? Vamos lá? Todo mundo preparado? Senhor Jesus, eu entendi que não há outro caminho que não seja o Senhor. Me ajuda a caminhar pelas veredas que o Senhor preparou para mim. Me ajuda a te obedecer em tudo. Não me deixa me desviar dos caminhos que o Senhor tem para mim. Entra no meu coração, muda a minha história, enche o meu coração de fé. Que toda oferta seja agradável ao teu coração. Que eu sempre dê o melhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Isso mesmo. Quero mostrar para vocês agora as atividades que nós vamos ter. Só um minutinho. Ó, o papai e a mamãe provavelmente devem ter retirado na igreja um kit com as atividades da semana. Se eles não retiraram, pede para a mamãe falar com a tia Silvana para ir retirar na igreja, tá bom? Eles precisam retirar. Vocês vão ter o que, ó? O jogo da memória com os meios de transporte que cada um deles podem te levar até Jesus, até o Senhor. É um jogo da memória. Vocês vão recortar. Vocês vão ter os meios de transporte. E aqui, o jogo da memória de placas de trânsito. Olha que legal. Vocês vão recortar e fazer os cartõezinhos para fazer o jogo da memória. E aonde que eu tenho isso, tia? Já deveria estar com você. A mamãe ficou disponível para o papai e para a mamãe retirar na igreja no domingo.
E se eles não retiraram, pede para falar com a tia Silvana para ir retirar essa semana, tá bom? O que mais que eu quero falar para vocês? Jogo da memória. Eu gostaria de pedir para vocês fazerem uma atividade extra. Vocês entenderam toda a história de Caim e Abel, né? A diferença dos dois. Um decidiu ter fé e fazer tudo o que Deus esperava que ele fizesse. Seguir o caminho, seguir a rota certa para chegar até Deus. Então, eu gostaria que vocês, essa semana, fizessem um desenho do que vocês entendem que agrada a Deus. Uma oferta. Mas não uma oferta de frutas, nada disso. Não uma oferta física. Seria uma oferta assim, por exemplo, o que você acha que está faltando para você agradar a Deus, que Deus receberia? Você pode desenhar você indo bem, você desenha você na escola, você ficar mais tempo junto com a mamãe e com o papai, você sem o celular, você sem o videogame, você lendo a palavra de Deus, que é muito importante. Amém? Então eu gostaria de te convidar a fazer um desenho para vocês fixarem o que agrada a Deus. Amém? Amanhã tem novamente o segundo dia da EBF. Não se esqueçam, lembre a mamãe. Às 10 horas já vai estar disponível. E aguardo vocês amanhã novamente para a próxima aula da EBF. Amém? Que Deus te abençoe, que encha o seu coração de fé, que vocês sejam crianças que agradam o coração de Deus, assim como foi a oferta de Caim. Em nome de Jesus, agora eu quero orar com vocês, amém? Abram suas mãozinhas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar toda sorte de bênção sobre a vida de cada criança, de cada casa onde entrou essa palavra, que as crianças tenham um coração cheio de fé, que em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, elas desejem caminhar pelas veredas que o Senhor já tem para elas. Senhor, que elas sejam mesmo verdadeiros adoradores do Senhor. Guarda a vida delas, que o coração seja uma terra fértil, onde a sua palavra venha como semente e dê os frutos que o Senhor espera. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deus te abençoe, amo vocês, morrendo de saudade. Oi, gente! Tudo bem com vocês? O meu nome é Kika e hoje a gente vai ter um teatro muito legal. E eu tava aqui pensando, gente, o cara que inventou o GPS é um gênio. Oi, prima Kika, está falando sozinha? Oi, primo Tião, nem vi você chegando. Estava distraída, pensando que o inventor do GPS é um gênio. Concordo com você, mas eu nem sei direito o que significa essa sigla GPS, mas eu sei que todo mundo precisa e usa. É verdade. Ontem o meu pai me ajudou muito, graças ao GPS. É mesmo? Como foi isso? Foi assim. A minha classe foi fazer um passeio ontem para visitar um sítio que fica aqui perto da cidade, que produz muitas frutas e verduras que são vendidas nos mercados e feiras. Depois do passeio, tínhamos uma tarefa a fazer sobre o que vimos, só que eu me atrasei. Quando cheguei à escola, o ônibus especial já tinha ido embora, mas a diretora foi muito legal. Telefonou para o meu pai e ele veio me pegar na escola. A diretora deu para ele o endereço do sítio e ele me levou lá, usando o GPS do celular. Foi uma beleza. Chegamos lá junto com o ônibus e eu pude participar da visita e depois fazer a atividade que a professora passou. Mas o seu pai não estava trabalhando naquela hora? Ele está trabalhando em casa esses dias, Tião. Foi uma bela coincidência. É mesmo. Sabe, Kika, outro dia eu estava conversando com a minha mãe e ela me contou que quando era criança não existia GPS. Ela morava na cidade de São Paulo e a mãe dela comprou na banca do jornal um guia de ruas da cidade. Era como gibi, mas bem grosso,
como mapas de todas as ruas da cidade. O mapa de uma página era a continuação do mapa da página anterior. E imagine localizar o endereço desse jeito. Nem consigo imaginar como as pessoas viviam sem GPS, sem celular e sem tantas coisas que temos hoje. Ainda bem que nascemos no século 21. Ei, Kika, olha o seu irmão lá chegando. Oi, gente! Oi, Caco. Oi, primo Caco. Que legal encontrar vocês dois aqui. A Kika estava me contando do passeio da escola que ela quase perdeu. Pois é, chegamos atrasados na escola ontem. Eu só perdi a primeira aula, mas ela quase perdeu o passeio. O papai me salvou. Viva o GPS! Viva o GPS! Vocês confiam muito no GPS, não é? Como? É claro, ele nos guia via satélite. Se eu conheço meu primo Caco, eu sei que ele está querendo mudar de assunto. Acertou, Tião! Eu queria perguntar se vocês também confiam no GPS de Deus. GPS de Deus? E Deus lá tem um GPS? É a Bíblia, Kika. Deus nos guia pela Bíblia. Acertou de novo, Tião! É interessante como as pessoas acreditam completamente na rota indicada pelo GPS, mas às vezes não querem seguir a rota certa indicada por Deus. Puxa, não tinha pensado nisso. Primos, vai ser mais legal continuarmos essa conversa tomando um belo de um sorvete lá na sorveteria da esquina. O que vocês acham? Boa ideia! Boa ideia! Então vamos.